Agora a gente vai seguir falando sobre a proposta, mas vamos colher um pouco mais de opinião, de uma visão de quem entende do mercado financeiro. Vamos conversar agora com o Luiz Fernando Figueiredo, ele que é também presidente do Conselho de Administração da GIV e ex-diretor do Banco Central. Bem-vindo, Luiz, ao nosso 360. Tudo bem? Me ouve? Ouço bem, tudo ótimo. Legal. Luiz, eu já vi você anteriormente falando sobre quais são, na sua visão, né, as problemáticas dessa PEC, da necessidade de chegar, né, a um valor reduzido, né, que o valor é muito alto, que foi colocado pelo governo eleito, e também de determinar um prazo, um período de vigência, né, para não ser o tal cheque em branco, do qual a gente sempre fala com vocês, especialistas aqui. O governo já tem aventado, junto com as principais lideranças do Congresso, algumas saídas. Cito, por exemplo, na semana passada entrevistamos o Ricardo Barros e ele falou que lá na Câmara há a intenção de sugerir que o valor seja reduzido para 80 bilhões de reais, contemplando o Bolsa Família e o aumento real do salário mínimo. Seria uma alternativa viável na sua visão? Isso diluiria mais os riscos que a gente está vendo da PEC tal qual ela está? Sem dúvida, se você traz o número para uma coisa de 80 e 100 bilhões e define um prazo de 1 a 2 anos, eu acho que está ótimo. Ou seja, estamos atendendo as necessidades sociais, o que foi falado na campanha, aliás, pelos dois candidatos, e ao mesmo tempo não estamos fugindo do caminho do equilíbrio fiscal. Claro que vai ficar faltando a gente entender qual é o arcabouço fiscal para frente, mas esse número ele não nos distancia tanto, então deixa, eu diria, os agentes, de uma maneira geral, muito mais tranquilos. Luiz Fernando, vou colocar na nossa conversa a nossa analista em Brasília de política, Thaís Arbex, que também tem pergunta. Oi, Thaís, boa tarde. Boa tarde, Tainá, obrigada. Boa tarde, Luiz Fernando, obrigada também. Luiz Fernando, nos últimos dias a gente teve acesso de fato ao texto proposto pelo governo eleito, mas a gente tem visto uma série de discussões que vão no sentido não só de talvez modular a PEC para que ela fique num tamanho menor e num tempo menor, mas por outro lado a gente viu uma discussão, o início de uma discussão de talvez incluir nessa PEC um jabuti, o tema da constitucionalidade do orçamento secreto. Como que isso é recebido diante desse cenário de indefinição de como essa PEC vai sair do Congresso Nacional? Bom, quer dizer, é aquela história, né? Ela entra de um jeito, como sai, a gente ainda vai ter que ver, né? Qual é a grande preocupação? A grande preocupação é que a gente não vá para uma situação de uma potencial instabilidade de longo prazo. Por isso, a preocupação de que esse gasto adicional ele seja mais palatável e, segundo, por um tempo limitado. Com isso tudo, dá espaço para o governo buscar outras fontes de recursos, ou reduzindo despesas, ou até aumentando a carga tributária, né? Então, a grande preocupação é muito mais nessa direção. A questão das emendas secretas, quer dizer, tem uma questão de relator, etc., é que tem uma discussão ética aí. Será que faz sentido o Congresso ter emendas que ele precisa dar transparência zero? Não parece razoável para um país democrático. Então, é um pouco essa discussão. Então, esse jabuti é um outro tipo de discussão. Já existe hoje e o que está querendo se ampliar, vamos dizer, a chance de não ter nenhum problema em termos de constitucionalidade. Mas ela, quer dizer, não é que é um valor adicional, né? O grande problema hoje, isso é uma discussão que faz parte da democracia, o Congresso tem que discutir isso mesmo. Por mais que você ache que é ético ou não é ético, é uma discussão dentro do Congresso. Agora, o que a gente não pode é um país que já está hoje insustentável fiscalmente ampliar em demasia a insustentabilidade. E daí a apreensão de todos.
Luiz Fernando, você falou sobre âncora fiscal e sobre essa discussão do qual o governo eleito está sendo muito cobrado também. Quando apresentou essa PEC, muitos técnicos cobraram o governo de não apresentar uma âncora fiscal, né, que substituísse o teto de gastos. Sugestões chegaram à mesa do governo eleito, mas até agora, me parece, pelas indicações de falas que a gente está tendo, inclusive do vice-eleito Geraldo Alckmin, esse vai ser um debate que vai ficar para o ano que vem. Você é a favor de uma nova âncora fiscal ou de se preservar o teto de gastos ainda, né? Que a gente saiba que nesse governo mesmo atual, o teto de gasto já tenha sido tão desrespeitado. De alguma forma, mexer na fórmula que existe é o melhor caminho na sua visão ou apresentar uma nova saída? Olha, eu lá atrás, eu era contra eliminar o teto de gastos ou fazer esse monte de furos no teto de gastos. Agora, o teto, infelizmente, ele perdeu muito da sua função, uma vez que toda hora tem um furo adicional. Então, hoje, eu acredito que o melhor é que façamos um novo arcabouço, porque no final, o que nós precisamos? Nós precisamos que o país não se torne insustentável, ou seja, que a nossa dívida não continue a crescer de maneira que um dia a gente não tem mais como pagar essa dívida. O que nós precisamos é criar um arcabouço que faça com que a dívida no tempo ela fique estável, uma tendência de queda e que ela vá, sei lá, para um nível parecido com os outros países emergentes, que hoje a dívida brasileira é a maior entre todos os emergentes. Então, não dá para brincar com isso. E é muito essa preocupação que todos têm. Vamos colocar na nossa entrevista também, para fazer uma pergunta, o Leandro Rezende, falando direto do Rio de Janeiro. Leandro, boa tarde, primeiramente. Valeu, Tainá. Boa tarde para você, para o Luiz Fernando. Obrigado por estar nos concedendo essa entrevista, Luiz. Queria saber do senhor o seguinte. Hoje tive uma conversa ali rápida com o senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento, e ele tem defendido muito que o Bolsa Família fique permanentemente fora do teto de gastos, né? É uma discussão que ele tem patrocinado. Tem gente que fala em ficar fora do teto por um ano. Randolfo Rodrigues hoje falou de novo em 4 anos fora do teto. E tem essa ideia de colocar para sempre, né? Para sempre não, mas ali fora do teto de gastos, o Bolsa Família. Como é que o senhor vê isso, né? O que ele fala é que o povo brasileiro precisa decidir se topa essa medida, né? De sempre colocar o benefício social fora do teto. Como é que o senhor vê essa ideia? Eu acho um desastre. É muito ruim. De novo, governar, lidar com orçamento é escolher. Não é possível, por conta de uma necessidade social, você sempre aumentar os gastos. Por que não escolher os gastos mais prioritários vis-à-vis os gastos menos prioritários? Essa é uma boa discussão. Você pode, inclusive, ter um gasto adicional muito maior do que 200 bilhões, mas desde que você corte do outro lado. Agora, é a solução fácil e que inviabiliza o nosso país ficar sempre que eu tenho uma questão, eu ficar aumentando os gastos. Quer dizer, é como acontece na nossa casa. Gastar mais do que a gente ganha vai dar problema. E é disso que se trata aqui. Com a aprovação dessa PEC, Luiz Fernando, se caminhar para isso, como a gente está vendo, a depender dos entendimentos que serão feitos nas duas casas, o que a gente pode prever já do cenário econômico no Brasil para os próximos anos, né? Os anos que serão governados pelo ex-presidente e agora, né, futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, o que está se configurando, na minha visão, é que o Congresso está dizendo não vai dar. Aceitamos sim que haja um incremento, um gasto adicional, mas de maneira limitada, e vamos trazer fontes de receita futuras para compensar essa despesa, que é o razoável. Quer dizer, você não pode ficar gastando sem ter novas fontes para pagar esse gasto, principalmente quando você tem uma situação de endividamento tão grande. Se não fosse este o caso, se nós não tivéssemos esse peso e contrapeso, ou seja, o Congresso dizendo, olha, irresponsabilidade fiscal aqui não, se não houvesse isso, o Brasil
claramente iria entrar num processo inflacionário crônico e claramente iria entrar para uma enorme recessão. Não é novidade. Os países todos que fizeram isso, que fizeram gastos sem a contrapartida de receita, ou seja, tornando a situação insustentável, a situação de bola de neve, foram para essa situação, foram para uma desarrumação interna que muitas vezes é difícil de voltar atrás. É disso que nós estamos falando e é isso que está se querendo evitar. Isso que está em jogo. Luiz Fernando, antes da gente finalizar, claro, quero ouvir também a sua opinião sobre a eleição do BID, né? O Ilan Goldfein, que foi eleito. E jogando um pouquinho mais para o passado, a gente muito discutiu a atitude do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, de ter tentado demover o Ilan dessa candidatura, né? Eu queria a sua avaliação sobre esses dois pontos que chamaram a atenção, né? Primeiro, esse certo desconforto com um membro do Partido dos Trabalhadores, que agora retorna ao poder, se isso, de alguma forma, pode causar alguma rusga na relação com o presidente eleito, que não declarou formalmente apoio a Ilan Goldfein. Bom, o primeiro que este tipo de atitude, que é tudo que vem do governo anterior é ruim, não tem nada pior. Os países desenvolvidos, eles costumam pegar o que o governo anterior fez de bom e dar continuidade e tirar o que, na visão do novo governo, o governo anterior fez de ruim. Então, a continuidade, em vários aspectos, ela é muito positiva. E essa atitude do Guido Mantega foi péssima. Acho que não é por outra razão que ele acabou saindo do grupo de transição. Eu não acredito que haverá um problema entre o BID e o seu novo presidente, o Ilan, com relação ao novo governo. O Ilan é um profissional extraordinário, apartidário completamente. Ele vai lá fazer o melhor trabalho possível nessa entidade que é tão relevante, com um pouco de olhos ao Brasil. Então, assim, o Brasil nunca esteve com essa posição. Então, seria muito ruim que ele não conseguisse se tornar o presidente. Então, eu acho que é um avanço muito grande e, na verdade, é um legado que está vindo muito a favor do novo governo. Luiz Fernando Figueiredo, que é presidente do Conselho de Administração da Vige, também ex-diretor do Banco Central. Muito obrigada pela sua entrevista. Espaço aberto. Até uma próxima, Luiz Fernando. Eu que agradeço. Tudo de bom. Tchau, tchau.